Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Eu sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre propriedades coligativas. Você já deve ter se deparado com a seguinte situação, ao observar que a água em ebulição para de ferver quando você adiciona sal ou açúcar, por exemplo. Ou deve ter se perguntado, por que é possível a água no estado líquido, mesmo quando a temperatura está inferior a zero? Para compreender essas questões, a gente precisa entender o que é propriedade coligativa e quais são as suas implicações. Propriedades coligativas são propriedades do solvente que se modificam quando se adiciona um soluto não volátil. O que é isso, um soluto não volátil? É aquele que possui uma temperatura de ebulição maior do que a temperatura de ebulição do solvente. Podemos definir dessa forma. O termo coligativo significa dependente do conjunto. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, pensar numa coligação. Coligação nada mais é do que uma associação para se produzir um efeito. É isso que a gente vai estudar aqui. Essas propriedades coligativas são influenciadas pelo número de partículas do soluto, independentemente da sua natureza. Mas é importante a gente entender o que é esse soluto, se ele tem uma natureza iônica ou molecular, para compreender a influência do número de partículas e a relação com essas propriedades, tudo bem? Um líquido puro, tá? Ele tem características, determinadas, propriedades determinadas no que se refere à pressão de vapor desse líquido, à temperatura de ebulição, à temperatura de congelamento e até mesmo com relação à osmose. Mas essas propriedades vão ser alteradas quando a gente adiciona um soluto. Por exemplo, temos aqui um líquido, imagine que seja água pura. Ao adicionar cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, fórmula NaCl, que é o cloreto de sódio. O que vai acontecer quando esse sal, que é um composto iônico, vai ser adicionado em água? Nós teremos, então, uma separação, uma dissociação iônica, uma separação dos íons. Então, como resultado, nós teremos a formação, a separação de íons do tipo Na+, e Cl-. Se nós adicionarmos, por exemplo, a glicose em água, será que a gente vai obter uma separação de íons? Isso não vai acontecer. Por quê? Na estrutura da glicose, nós temos a ligação covalente. Então, os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio estão unidos uns aos outros por meio de uma ligação covalente, onde há compartilhamento de elétrons. Não existiam íons para serem separados. Então, a gente não vai observar essa separação de íons. Neste caso, a adição, o número de partículas será 2 vezes maior ao que foi adicionado. Tudo bem? Como nós temos íons em solução, nós temos uma solução eletrolítica, que é capaz de conduzir eletricidade. No caso da glicose, como nós não temos essa formação, a separação em íons, é uma solução dita não eletrolítica, porque não vai conduzir eletricidade. Então, mais uma vez, a formação de partículas se dá para compostos iônicos. Temos também uma observação com relação aos ácidos, que em água eles sofrem um processo de ionização, mas não será o nosso foco nessa aula, tudo bem? Um outro exemplo que nós podemos citar aqui é com relação ao outro sal, que é o cloreto de cálcio, de fórmula CaCl2. Quando ele é adicionado em água, o que vai acontecer? Uma separação. Teremos então Ca2+, mais 2Cl-. No caso do NaCl, para cada um NaCl, nós temos Na+ e Cl-.
Então, 1 para 2. No caso da glicose, 1 para 1, certo? No caso do cloreto de cálcio, será 1 para 3. Por quê? Eu terei um Ca2+, e 2 íons Cl-. Então, se a gente fosse comparar a mesma quantidade de matéria, a mesma concentração de uma solução com adição de cloreto de cálcio, de glicose e cloreto de sódio, né, que é este exemplo, qual que seria o maior efeito com relação às propriedades coligativas? Seria para o cloreto de cálcio. Eu tenho mais partículas em solução, entendido? Então, essa é uma relação que a gente precisa fazer para analisar o efeito da adição de um soluto no volátil para um solvente. Então, o que vai acontecer? A adição de um soluto não volátil vai influenciar as propriedades do solvente. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar aqui, é com relação à tonoscopia, que se refere a um abaixamento da pressão de vapor. Então, quando a gente adiciona um soluto não volátil, se a gente comparar ao líquido puro, a pressão de vapor vai o quê? Diminuir, que é um efeito chamado de tonoscopia. Com relação à ebulioscopia, a temperatura de ebulição vai aumentar. Comparando um líquido puro e um líquido, uma solução, onde foi adicionado um soluto não volátil. O que vai acontecer com a temperatura de ebulição da solução? Ela vai aumentar. Crioscopia se refere ao abaixamento do ponto de congelamento. Então, a solução vai diminuir o seu ponto de congelamento. E com relação à pressão osmótica, que vai ser aumentada. Então, pressão osmótica está relacionada à osmose, que é a passagem de solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Espero que vocês tenham entendido sobre o efeito do número de partículas com relação às propriedades coligativas. Aproveitem para tirar uma foto dessa lousa e se aprofundarem nesses estudos e nessas questões. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção.